A diretora do Sindicato dos Médicos, a doutora Lúcia, pode dividir a tela com a doutora Lúcia, para a gente conversar sobre essa decisão que vai ser tomada pelo sindicato. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Dia News. Eu sei que a senhora está com a agenda apertada, que o assunto é muito importante, sua categoria é muito importante e numa pandemia é inquestionável. Então, eu queria saber da senhora como é que está sendo esse encaminhamento do ponto facultativo em relação ao período de carnaval. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, os telespectadores do Dia News. Olha, Douglas, nós vamos ter uma assembleia hoje, às 19 horas, na sede do Sindicato dos Médicos, e realmente os médicos se manifestaram revoltados, inclusive, com essa medida, porque já existe a previsão, o contrato desses médicos, ao fazerem concurso, pode ser de duas modalidades, de 20 horas ou de 24 horas. Então, de 20 horas é aqueles que fazem atendimento eletivo, que atendem pacientes que não têm risco de morte, né? De segunda a sexta, pacientes previamente agendados. E tem aqueles que prestam o serviço de forma, dando plantão, 24 horas, né? E atendem nos casos de urgência e emergência, ou seja, aqueles riscos de morte para os pacientes, casos graves. E esses, eles, no dia que cair o plantão, eles têm que dar, sábado, domingo, feriado, 24 horas por semana, o restante eles folgam, mas eles dão nesse sistema e atendendo esse tipo de público, né? Aí foi uma surpresa muito desagradável, porque foi uma arbitrariedade muito grande, você mudar o contrato de trabalho das pessoas, ou seja, você pegar pessoas que atendem eletivamente e a forma, nem chegar a sentar para conversar, para dizer qual de vocês querem fazer hora extra e atender no feriado de carnaval. Não, veio para extinguir o feriado e para essas pessoas trabalharem no feriado. Então, assim, tem uma série de coisas que realmente nos surpreendem. E por isso que foi dado com emergência, foi marcado com emergência essa assembleia para hoje, porque realmente, dada a gravidade do assunto, que é muito grave você fazer isso com profissionais, né? A gente vive, na época da pandemia, um sufoco para todo mundo, principalmente para os médicos. É uma pandemia, o nome já diz, uma tragédia, principalmente para nós, que muitos morreram durante essa pandemia. Mas, realmente, em relação à pandemia, tem uma certa esquizofrenia em relação à gestão sobre isso. Para os gestores, a pandemia acabou para não mais fornecer equipamento de proteção individual para esses médicos, não fornecem mais, para não afastar os médicos que têm comorbidade, né, que eles também são humanos e comorbidade, que eles têm comorbidade mata mais facilmente, e para não pagamento de salubridade 40%. Para isso, eles dizem que a pandemia acabou. Mas a pandemia, para eles, continua para retirar férias, os médicos estavam mais de 2 anos sem férias, retirar licenças legais, colocar para trabalhar em feriado sem pagamento de hora extra. Então, assim, é um absurdo. Isso não se faz. Você observa que várias instituições, Ministério Público, os bancos, judiciários, vários vão permanecer com o feriado, né? Vai permanecer com o feriado, porque assim é que reza o contrato de trabalho deles, vão gozar o feriado. Além do mais, a gente fica se perguntando se no início, né, uma das medidas dessa pandemia foi fechar, no início, atendimentos seletivos para que não houvesse aglomeração em hospital e realmente poupasse a vida, inclusive desses médicos que não têm vida de videogame, que são seres humanos também. E agora a gente pega como uma medida para contenção da pandemia, de colocar, alterar, burlar o direito legal trabalhista desses médicos, alterando, cancelando o feriado de carnaval e botando esses médicos para trabalhar no carnaval. Realmente, a Assembleia é soberana, é a categoria que vai decidir hoje à noite, mas pelo que eu tenho escutado, as reivindicações, as solicitações, é que realmente esses médicos estão muito revoltados. Já vinham, não os médicos, como também os outros profissionais da saúde, não só os médicos, muito estressados e decepcionados com a forma como são tratados por muitos gestores e administradores. Essa é que é a verdade. Dada isso, a falta de cuidado, a exaustão a que estão submetidos, a retirada dos seus direitos trabalhistas, e agora, mais ainda, surpreendendo com a retirada do carnaval, suprimindo um direito
de uma categoria de profissionais, ou seja, é assim absurdo. A gente fica mais grave porque o prefeito é médico, o presidente da Fundação Municipal de Saúde é médico. Eu acho que teve um equívoco muito grande aí, né? Acho que o prefeito vai avaliar com certeza. Teve uma coisa muito grave, porque ninguém muda, inclusive, o contrato de trabalho das pessoas. Não se faz a arbitrariedade desse monte, não é permitido, não é possível, não é legal, não é moral e não é ético. Doutora, só para a gente... Deixando bem claro, Douglas, só interrompendo, deixando bem claro que já existe atendimento, vai permanecer, atendimento de urgência e emergência, por parte dos médicos que atendem dessa forma. O atendimento de urgência e emergência, ele nunca é prejudicado em situação nenhuma, nem fora de pandemia. Então, já existe a previsão, médicos com esse contrato de trabalho para isso, né? Então, deixando bem claro que nós estamos falando de médicos que fazem atendimento eletivo e não os que atendem urgência e emergência. Então, senhora, para o telespectador nosso entender em resumo, quem tem 20 horas, o médico que optou por 20 horas, que tem 20 horas da carga horária de trabalho, esse médico ele é destinado a atender pacientes eletivos, ou seja, aqueles que não correm risco de morte, que têm consultas marcadas, e eles têm a folga já determinada de acordo com a carga horária. E os médicos 24 horas, que são de urgência e emergência, que a senhora acabou de falar, esses aí vão atender independentemente, como a senhora disse, carnaval, ano novo, Natal, não interessa, quer dizer, caiu naquele dia, os médicos vão atender. Então, quer dizer, não havia necessidade de alterar absolutamente nada, deixar a escala como estava, né? Não havia necessidade de alterar. Esse é um concurso que esses médicos fazem e que trabalham para a gestão pública de forma legalizada, concursada, por isso que a gente luta sempre por isso, para ter esses direitos preservados e não vir nenhuma medida amalucada desse tipo. Na previsão do concurso é isso, está no contrato desses médicos. Quem faz para 20 horas, ele só atende cargos, situações eletivas, em horário comercial, de segunda a sexta, previamente agendados e marcados. E os que têm seus contratos de 24 horas, esses não, se o plantão deles cair em Natal, Réveillon, Carnaval, coitado, eles nem recebem a mais por isso, né? Mas eles trabalham 24 horas por semana, os outros dias eles folgam, porque assim manda a lei, porque se tratam de pessoas, de seres humanos. Trabalha 24 horas corrida ou 2 de 12 horas, e os outros dias eles folgam para ter o descanso merecido. Entendeu? Isso tudo já é previsto. E é uma carga horária de 24 horas, ao invés dos outros, que é 20 horas. Então, assim, como os outros funcionários públicos, inclusive privados também, que a regra é a mesma para todo mundo, né? Você tem uma carga horária estabelecida, seja na iniciativa privada ou pública, e esses contratos, eles não podem ser alterados arbitrariamente, né? Porque isso é uma ilegalidade. Então, nós não entendemos, acreditamos que o prefeito vai rever isso, eu acredito que foi até um equívoco, né? De tamanho absurdo que é. Mas a categoria vai se reunir hoje e já tirar seu posicionamento, e toda a população vai ficar sabendo do resultado, e que já tranquiliza a população. Senhoras e senhores, piauienses, queridos piauienses, vocês vão estar com atendimento assegurado pelos médicos plantonistas que atendem urgência e emergência, aqueles casos que têm risco de morte. Os demais, não. Eles fazem atendimento eletivo e têm direito aos seus finais de semana e feriados. Caso alguém queira trocar, alterar isso, tem que ser perguntado para os funcionários, para a categoria, para quem os representa, e ser acordado previamente e pagar hora extra. Inclusive, quando se trata de um feriado como o Carnaval, uma hora extra bem diferenciada. Esse que é o certo e que é o justo. Por isso, Douglas, eu reitero aqui nossa grande preocupação dos vínculos legais, da legalidade dos concursos, da forma de ingressar no serviço público, para que a gente não esteja sujeito a esse tipo de arbitrariedade. Agradeço a você, parabenizando ao programa e a todos os telespectadores do Dia News, que nós estamos sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos. Da mesma forma, doutora Lúcia, e de já levando aqui até a senhora os agradecimentos, o reconhecimento de todo o sistema Dia de Comunicação, pela luta dos médicos nesse período da pandemia, pelo trabalho da categoria, que sem o trabalho dos médicos nós não teríamos chegado aonde chegamos.
apesar de todos os percalços. E estaremos aqui para divulgar amanhã o resultado deste encontro da categoria, para que a população fique informada. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde para a senhora também.